Fala, gente, meu nome é Maurício Leite. A gente vai dar prosseguimento ao assunto de conjunto dos números inteiros, aulinha para o 7º ano. Antes da gente continuar a matéria, vamos relembrar o que a gente viu na aula passada. Definição de conjunto dos números inteiros. Os números inteiros é o conjunto Z, que vai lá do menos infinito até o mais infinito. Passa pelo menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e vai embora. Infinito aí para os dois lados. Esse Z com a barra no meio é exatamente o conjunto dos números inteiros. Então, sempre que aparecer esse Z com essa barra aí dupla, é conjunto dos números inteiros. Tem que saber de qual conjunto a gente está falando. Algumas observações. O conjunto dos números inteiros é formado por todos os naturais e seus simétricos. Número natural seria o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinito, são os números de contagem. A gente falou isso também na primeira aula. E os seus simétricos é só inverter o sinal. O simétrico de 1 é menos 1, simétrico de 5 é menos 5. A gente vai falar disso um pouquinho melhor no próximo slide. Segundo a observação, não existe menor nem maior número inteiro. Ele é infinito, tanto negativamente quanto positivamente. E essa é exatamente a nossa terceira observação, continuando na reta numérica. Vamos lá. Na reta numérica, como é que ficam esses números inteiros? Eu tenho a reta numérica, a gente chama o ponto zero, marco zero de origem, exatamente, é a nossa origem da reta numérica. E a gente pode perceber que 1 e menos 1, 2 e menos 2, 3 e menos 3, 4 e menos 4 são simétricos. É o que eu falei, é só inverter sinal. Quem é o simétrico de menos 8? 8 positivo. Quem é o simétrico de 15? Menos 15. É só inverter sinal. Algumas observações aí na reta numérica. A distância entre dois números consecutivos é sempre igual. Se você fez uma distância desse tamanho, de menos 1 até de menos 2 até menos 1, a distância de 3 até 4, que são consecutivos, não pode ser desse tamanho. Tem que ser do mesmo tamaninho. Então, a distância entre dois números consecutivos, independente de quais são eles, tem que ser sempre igual. Todo número inteiro possui antecessor e sucessor. Existe alguém que vem imediatamente antes dele e alguém que vem imediatamente após ele, depois dele. Por exemplo, menos 4 é sucessor de menos 5, por mais estranho que isso pareça. O menos 4 vem logo depois do menos 5. E o menos 2 é antecessor de menos 1. O menos 2 vem logo antes de menos 1. Então é isso mesmo, não tem estranheza nenhuma. E entrando na aula de hoje, comparação de números inteiros. Como que a gente compara? O que a gente precisa fazer para comparar dois números inteiros? Vamos ver de duas formas. Primeiro, na reta numérica. A gente já conhece a reta numérica, a gente sabe como é que é, e eu posso afirmar com toda certeza que quanto mais à direita, maior será o número. Então, quanto mais à direita na reta numérica, maior será o número. Por exemplo, eu posso afirmar que 2 é menor do que o 5, ou que o 5 é maior que o 2, porque o 5 está mais à direita. Eu posso falar que 2 é maior do que o menos 8. O 2 é maior que menos 8, porque ele está mais à direita, como eu também posso falar que o menos 6 é menor do que o 5, ou que o 5 é maior que o menos 6. Até aqui é tranquilo, porque a gente sabe comparar dois números naturais, dois números positivos, é fácil ver quem é maior, e o número positivo com o negativo, a gente pode sempre saber que o positivo é maior. O número positivo é maior que o número negativo, independente de qual seja o número. Mas e no caso de dois números negativos? Menos 2 é maior do que menos 8. Na reta numérica eu consigo ver que quanto mais à direita, maior será o número. O menos 2 está mais à direita, ele é maior. Quando o número é pequeno, que a gente consegue colocar na reta numérica, é fácil. O problema começa quando a pergunta muda. E quando a pergunta for entre menos 854 e menos 596, quem é maior? Nesse caso, a gente não consegue construir uma reta numérica gigantesca e ir marcando de 1 em 1 até o menos 854 e menos 596 para saber quem está mais à direita.
Então, para responder isso um pouco mais tranquilamente, a gente vai ver como é que se faz isso pelo módulo. Então, usando o módulo, como é que a gente compara dois números? Não dá para usar módulo sem lembrar o que é módulo. Então, módulo, só para vocês relembrarem, é a distância do número até o zero. Módulo é sempre a distância até o zero, a distância até a origem. Então, módulo de 7 é 7. Módulo de 3 é 3. Módulo de menos 5 é 5, porque a distância é sempre positiva. Então, módulo é o número positivo. Se está negativo, fica positivo. Se está positivo, permanece positivo. Pensando nisso, a gente pode voltar à pergunta sobre quem é maior entre menos 854 e menos 596. Entre dois números negativos, se nós temos dois números negativos, a gente pode comparar da seguinte forma. Aquele que tem o maior módulo é o menor número. Então você vai analisar quem é o maior módulo. Quem for o maior módulo vai ser o menor número. E quem for o menor módulo é o maior número. É só você pensar o contrário. Isso acontece porque o que tem o maior módulo ele vai estar mais afastado de zero. Ou seja, ele vai estar mais à esquerda. Então ele vai ser menor. Então o zero está aqui. Quem tem o maior módulo negativo, ele está mais à esquerda. Ok? Tranquilo? Vamos então poder responder isso fazendo bem passo a passo. Observe que o módulo de menos 854 é mais 854 e o módulo de menos 596 é mais 596. A gente consegue comparar dois números positivos e sabemos que 854 é maior que 596. Se 854 é maior do que 596, eu posso afirmar com toda certeza que menos 596 vai ser maior do que o menos 854, porque a gente troca a ordem aí. Para isso ficar claro, alguns outros exemplos. Entre menos 6 e menos 7, quem é maior? Sem reta numérica. Módulo de menos 6. Antes, vamos lembrar ali, né? Aquele que tem o maior módulo é o menor número. Observe que módulo de menos 6 agora sim dá 6. Módulo de menos 7 é 7 e nós sabemos que o 7 é maior que o 6. Logo, o menos 6 vai ser maior, porque ele tem o menor módulo. Segundo exemplo, entre menos 15 e 1, quem é maior? Nesse caso, a gente não precisa calcular módulo nenhum, porque não são dois números negativos. Um número positivo é sempre maior do que um número negativo. Com isso, a gente pode afirmar com toda certeza que 1 é maior que menos 15. E para encerrar o último exemplo, entre menos 10 e menos 1, quem é maior? Módulo de menos 10 vai dar 10, módulo de menos 1 vai dar 1, e a gente sabe com toda certeza que o 10 é maior que 1. Como 10 é maior que 1, menos 1, com toda certeza vai ser maior do que menos 10. Tranquilo, gente? Eu espero que tenha ficado claro até aqui. Só toma muita atenção, muito cuidado na hora de comparar números negativos. Se for positivo com negativo ou os dois positivos é fácil. Se forem os dois negativos, lembra que aquele que tem o maior módulo é o menor número. É isso, gente. Eu encontro vocês na semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau.